uma informação de que o Bolsonaro, depois que soube do vídeo, depois que viu o vídeo, depois que o rebuliço aconteceu, deu 2 conselhos. Na verdade, fez 2 pedidos para Michele. Fato é que essa fala do Valdemar trouxe expectativas, trouxe esperança a todos. Será que há uma luz no fim do túnel? No mundo político, e esse processo é político, tudo é possível. Silvio Almeida não é encontrado pela Justiça e atrasa processo no STF. Ex-ministro dos Direitos Humanos não foi localizado no endereço informado. PGR apresentou novos locais para a tentativa de notificação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! ONU pede libertação imediata de ex-presidente do Peru que tentou o golpe. Organização diz que Pedro Castilho teve direitos violados, recomenda indenização e cobra investigação independente do governo peruano. O grupo de trabalho sobre detenção arbitrária da Organização das Nações Unidas concluiu que a prisão do ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, foi arbitrária e recomendou a sua libertação imediata, além do pagamento de indenização, em parecer divulgado em 4 de junho e repercutido na imprensa peruana nesta quinta-feira 9, o colegiado sustentou que a detenção violou normas internacionais de direitos humanos. Segundo a agência, o grupo da ONU entendeu que a privação da liberdade de Castilho contrariou dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. No documento, os especialistas afirmam que a detenção careceu de base legal e apontam falhas nas circunstâncias da prisão. Após atingir Valdemar, Dino dá 10 dias a Hugo Motta. É isso mesmo. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio de aproximadamente 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do Partido Liberal Valdemar Costa Neto. O motivo, Valdemar é suspeito de direcionamento irregular de emendas parlamentares. Na decisão, Dino apontou que Valdemar teria indicado ao menos 21 emendas parlamentares que totalizariam 119 milhões de reais. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, as indicações eram oficialmente atribuídas a deputados federais com o objetivo de ocultar quem efetivamente determinava a destinação dos recursos. Além disso, Dino determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apresente em até 10 dias documentos sobre emendas parlamentares de Valdemar Costa Neto. O ministro do STF, Flávio Dino, mandou bloquear até 119 milhões de reais das contas de Valdemar da Costa Neto, presidente e líder do PL. Ele também mandou suspender as emendas do partido no Congresso. Para o Flávio Dino, o Valdemar é suspeito de orientar a destinação dessas emendas. Claro, tudo isso há 10 dias do Flávio ser consagrado pelo próprio partido como o seu candidato oficial. Eu vou te mostrar como esse erro, porque isso é um erro do Flávio Dino, e eu vou te contar por quê, como esse erro pode ser grave e perigoso para a campanha do Flávio. E como, obviamente, isso é sabido pelo STF, isso é sabido pelo Dino, e isso é provavelmente algo programado. Vamos lá. Segundo o Globo, Dino mandou bloquear até 119 milhões de reais do Valdemar por 21 emendas sob o crivo dele. Na decisão, o Dino trata o presidente do PL como alguém que, aspas, mesmo sem mandato, age como mandante do direcionamento das emendas. É bom aqui a gente já parar e explicar para você o seguinte: um presidente de partido direcionar emendas é lícito. Aliás, é o que o líder de um partido faz. Todo partido age assim. A própria defesa do Valdemar disse e se manifestou corretamente, dizendo o seguinte: essa decisão do Dino criminaliza a atividade partidária, criminaliza a atividade do líder de um partido, que é justamente orientar a destinação das emendas. O que não pode ou o que é ilícito é o seguinte: é você
destinar um dinheiro para este empresário ou para este parlamentar e aí esse dinheiro voltar para você. Isso é que não pode. Portanto, orientar a destinação de emenda é lícito. O dinheiro ser devolvido para você, líder do partido, é ilícito. O Dino não tem prova nenhuma. Ele diz na sua decisão, ainda é cedo, está escrito, lendo aqui, ainda é cedo para dizer se esse dinheiro dessas emendas voltou para o Valdemar. E o Valdemar nega que isso tenha ocorrido. Quer dizer, se o Dino assume que ainda é cedo saber se o dinheiro voltou para o Valdemar, a única coisa que o Dino tem agora na mão é o que é lícito, que é um presidente de um partido destinar o valor para esta ou aquela função, para este ou aquele parlamentar. Gente, ou seja, o Dino dá uma decisão dessa, suspende as emendas, bloqueia valores, cria um factoide imenso na imprensa a 15 dias do Flávio ser consagrado o candidato oficial do PL. Óbvio que a gente tem aqui que não ser ingênuo, que não ser bobo, entender que a função ou a ideia ou o desejo do STF é justamente criar um constrangimento no entorno da campanha do Flávio. Seja pelo fato de que outros partidos podem olhar para isso, podem olhar para o Valdemar e falar assim, eu não vou me associar, eu não vou ficar junto dessa campanha com o Valdemar com essa espada na cabeça. Ou pode acontecer de empresários falarem, eu não vou doar para essa campanha, já que o STF está de olho, eu não vou me misturar nisso e quem sabe isso não chegue em mim. Você entende? É nesse lugar, e óbvio, também no lugar de fazer com que a campanha do Flávio seja na imprensa sempre bombardeada, ou partido do Flávio sempre bombardeado por um fato negativo. A gente está aqui há alguns dias esquecidos, não é? De que o Jacques Wagner foi acusado de ser um intermediário entre o Lula e o Vorcaro. A gente está aqui há muitos dias esquecidos, não é? De que o STF é o protagonista do caso Master. A gente está aqui há muitos dias esquecidos de que o Lulinha é o protagonista do escândalo do INSS. E estamos a todos esses dias falando de vídeo disso, de vídeo daquilo, do Valdemar e etc, etc, os fatos todos sempre cercando negativamente a campanha do Flávio. Isso não é à toa. Não sejamos ingênuos, não sejamos bobos. A gente vai trazer o desdobramento em outros vídeos dessa história aqui, mas eu quero que você se inscreva no canal para ficar atento a esses desdobramentos e quero que você deixe o seu comentário. O presidente do PL, Valdemar, deu um pronunciamento que revirou o cenário político brasileiro e trouxe esperança à direita. Valdemar prevê reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. Esse foi o pronunciamento do presidente do PL, dizendo que em 20 dias teremos uma reviravolta no caso do presidente Bolsonaro. Eu quero, então, explicar juridicamente para vocês se isso é ou não possível. Sim, isso é possível e vamos recapitular alguns pontos importantes. O presidente Bolsonaro tem uma condenação transitada em julgado, ou seja, não cabem mais recursos, mas cabe um remédio jurídico que nós chamamos de revisão criminal. E eu sempre defendi que a revisão criminal é sim uma boa saída, é uma boa solução jurídica. E o presidente Bolsonaro apresentou revisão criminal já no STF contra a condenação. E o relator dessa revisão é o ministro Nunes Marques. Vamos só entender o que seria essa revisão criminal e por que ela pode ser uma reviravolta. Nós temos no STF duas turmas. A primeira turma, onde foi o processo do presidente Bolsonaro e ele foi condenado, e a segunda turma, onde nós temos André Mendonça, Nunes Marques. A revisão criminal tem uma especificidade. O relator da revisão criminal, ele necessariamente tem que ser de outra turma. Por isso que a revisão criminal foi sorteada para a segunda turma, e nesse sorteio caiu com o Nunes Marques. Não poderia ir para a primeira turma, porque é onde foi o processo e a condenação. A revisão criminal tem essa especificidade prevista no regimento interno. Então, o relator da revisão criminal tem que ser da outra turma, segunda turma, e é o Nunes Marques. Só que a revisão criminal não será julgada na segunda turma. A revisão criminal tem como relator o Nunes Marques,
mas ela será julgada no plenário do STF. E, inclusive, aqueles ministros que participaram do julgamento na primeira turma participarão no plenário do quórum do julgamento da revisão criminal. E em que pé nós estamos nessa revisão criminal? Estamos aguardando pauta para julgamento no plenário. Porém, o PGR já se manifestou. Tá? O PGR, que é o Ministério Público, ele tem que emitir um parecer. Nós chamamos o Ministério Público de custos legis. O que significa isso? Ele é o fiscal da lei. Antes de colocar para julgamento no plenário, você ouve o Ministério Público. E o parecer do PGR, para novidade e surpresa de 0 pessoas, é contra a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é o presidente do STF, que é o Fachin, pautar o julgamento dessa revisão criminal. Qual é o grande problema que nós temos aqui agora? O grande problema é o quórum, porque nós já sabemos que poderemos ter votos favoráveis do Nunes Marques, do André Mendonça e do Fux. O problema é que 3 votos não ganha a revisão criminal. O Fachin é o presidente, então ele não vai votar, ele só vota em caso de desempate, mas você tem Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, no mínimo 5 contra 3. Esse é o nosso grande problema. É o que o plenário irá decidir. Por isso que essa fala do presidente Valdemar gerou grande comoção. O presidente nacional do PL afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Valdemar citou a revisão criminal apresentada pela defesa do presidente Bolsonaro e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Disse Valdemar, falamos com o Fachin, que é o presidente do STF, que organizou esse negócio do sorteio. Valdemar elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao comentar o sistema de distribuição dos processos na corte. Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse o Valdemar. O relator dessa revisão criminal é o Nunes Marques e o revisor é o André Mendonça. Isso dá esperança? Muita esperança. Mas, segundo o Globo, STF vê poucas chances de revisão criminal de Bolsonaro. Mas aliados mantêm expectativa de reviravolta. A revisão criminal é a nossa única esperança, porque o relator não é o Alexandre de Moraes e não é ninguém da primeira turma. O relator e o revisor são da segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça. O problema é que essa revisão criminal será julgada no plenário. E aí, há alguma chance de termos maioria no plenário? Essa é a pergunta, essa é a incógnita. Mas a revisão criminal, eu li a revisão criminal, juridicamente impecável, e é muito fácil defender o presidente Bolsonaro, é gritantemente inocente, nós sabemos os grandes erros jurídicos que nós temos nesse processo, basta ler o voto do Fux, o Fux esmiuçou as nulidades, as irregularidades nesse caso, então uma revisão criminal juridicamente perfeita, mas sabemos tratar-se de um processo político. Fato é que essa fala do Valdemar trouxe expectativas, trouxe esperança a todos. Será que há uma luz no fim do túnel? No mundo político, e esse processo é político, tudo é possível. Eu espero que, de fato, haja uma reviravolta aqui. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e trarei novidades para vocês nos próximos dias. O que teremos é a pauta e o julgamento dessa revisão criminal do presidente Bolsonaro. Agora, esse é o fato que temos que ficar de olho. Um grande e forte abraço a todos. Todo mundo sabe, todo mundo viu o vídeo da Michele Bolsonaro criticando o Flávio, um vídeo de mais de 1 hora, deu um rebuliço danado, um baita de um estardalhaço. Agora a Malu Gaspar traz na sua coluna do Globo uma informação de que o Bolsonaro, depois que soube do vídeo, depois que viu o vídeo, depois que o rebuliço aconteceu, deu 2 conselhos. Na verdade, fez 2 pedidos para Michele. Eu vou te contar quais seriam esses pedidos e também te contar o que está por trás dessa notícia, que talvez seja algo mais importante do que a própria informação da Malu Gaspar. Vamos lá. Segundo a Malu Gaspar, o Bolsonaro, depois do rebuliço todo, fez 2 pedidos para Michele Bolsonaro. O primeiro pedido é que ela não desista da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, onde a vitória dela é dada como certa, segundo a coluna, até por adversários da esquerda. O segundo pedido
para a Michele seria: arrume um espaço na agenda para participar de eventos da campanha no Distrito Federal, segundo a Malu Gaspar, ao lado da Damares e da governadora Celina Leão, que estariam, segundo a Malu Gaspar, de novo, atuando como pessoas bombeiras dessa crise. Bom, enfim, se isso é verdade, meus caros, se essa informação está correta, a gente precisa dizer que o Bolsonaro está mirando é o Senado. Então, Michele, vai para o Senado, ganha o Senado, tá? Porque um Senado com gente da família ou gente muito próxima do Bolsonaro é um Senado mais forte e um Senado mais combativo ao STF. E um Senado mais combativo ao STF é um STF mais fragilizado na perseguição à direita. E, portanto, isso favoreceria ao Bolsonaro, que hoje é um perseguido político, com absoluta certeza, um preso político dentro desse regime totalitário promovido pelo próprio STF. Agora, a gente tem que aqui olhar para essa notícia e será que tem algo por trás da notícia? Não vou dizer que essa informação não é correta, porque a Malu Gaspar é muito confiável, mas pode ser que as pessoas estejam querendo levar adiante e plantar, vamos dizer assim, na imprensa, uma informação que as favoreça. Você entende? Acontece muito isso. Alguém canta uma bola e não é bem assim a bola. O que poderia estar por trás de uma informação dessa? Poderiam estar querendo ressuscitar Michele Bolsonaro, né? Então, se o Bolsonaro não disse isso, se isso foi dito como se fosse algo que o Bolsonaro disse e assim saiu na imprensa, talvez a tentativa seja a de pessoas ligadas à ala Michele Bolsonaro de ressuscitá-la. Porque, claro, o Bolsonaro dizendo, olha, não desista da campanha, é uma forma de dizer que a campanha da Michele está abençoada pelo Bolsonaro. E uma campanha abençoada pelo Bolsonaro, meus caros, claro, tem muita chance de êxito. Seria uma forma de fazer com que a Michele saísse do limbo, saísse do chão, onde ela acabou ficando por conta dessa história toda. Ela saiu queimada, essa que é a verdade. Então, seria uma forma de ressuscitar a campanha da Michele Bolsonaro. Se o próprio Bolsonaro dissesse, vai lá e se candidata e não desista, esteja aqui, esteja ali, bom, essa bênção claramente faria com que ela ganhasse um novo impulso, uma nova atração, a sua campanha voltasse a ser um objeto de algum acolhimento por parte da direita. Então, é isso. A gente tem que olhar com desconfiança para tudo, porque nós estamos num momento político e no momento político há informação, há o que tem por trás da informação e há pessoas que estão interessadas em que certas informações sejam publicadas na imprensa. Então, fiquemos com o olho aberto ou com todos os olhos, os 2, os 3, os 8 olhos nossos abertos para todas as possibilidades de uma informação como essa, porque a gente precisa ficar esperto e analisar todas as possibilidades para não ser enganado nunca por nada nem por ninguém. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a esses desdobramentos a respeito da questão Michele dentro da direita. Meus amigos, é isso, e se inscrevam aqui no canal. Tenho esse pedido a vocês porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham aqui as minhas análises ainda não é inscrita. Então se inscreve, é de graça, clica no botão de inscrição e faça parte aqui da nossa comunidade. Isso aqui eu falo por experiência própria. Quando o Alexandre de Moraes quer me notificar em algum desses inquéritos ilegais que ele abriu para me perseguir, é impressionante a eficiência dos oficiais de justiça. Vai oficial de justiça para meu gabinete em Brasília e senta lá na poltrona e fica lá o dia inteiro. Vai no meu apartamento de manhã, 8 horas da manhã, vem aqui em casa, fica na esquina, na porta do meu escritório político. É impressionante como não tem como fugir dos oficiais de justiça do Alexandre de Moraes quando é algum inquérito ilegal para perseguir e censurar a direita. Você se lembra? Bolsonaro na UTI e o Alexandre de Moraes um desespero para poder encerrar o julgamento e culpar Bolsonaro ou condenar Bolsonaro até o final do ano. Ele mandou uma oficial de justiça, uma das coisas mais vexaminosas que eu já vi o judiciário fazer. Mandou uma oficial de justiça notificar o Bolsonaro enquanto ele estava num leito de UTI. Você se lembra desse momento, certo? Tá bom. Ministro do Lula
começa a vira réu em um processo de importunação sexual. O ministro taradão. Lembra do ministro que levou a rainha do tráfico, pagou para a rainha do tráfico ir até Brasília para que, junto com ele, eles pudessem elaborar leis? É isso mesmo, esse cara aqui, ó, Silvio Almeida, o grande filósofo pensador da esquerda, né, um ícone do pensamento esquerdista. Pois bem, ele foi denunciado por uma colega esquerdista, Aniele Franco, por assédio sexual. Foi demitido porque a situação... Primeiro, não iam demiti-lo. Só que depois, quando a coisa tomou uma proporção gigantesca na imprensa, eles não tiveram outra opção a não ser demitido. Ele foi tornado réu. Já tem 4 meses que o STF está tentando notificar esse cara e eles não conseguem encontrar. Gente, uma vez que eu tentei fugir, eu consegui 1 semana. Mas sim, tem que se enfiar no buraco. Você tem que sumir do mapa. 1 semana, o oficial de justiça ele fica lá na poltrona do gabinete, fica na porta do apartamento, fica na esquina de onde você trabalha. É impressionante. Agora, quando é o caso desse cidadão, não consegue encontrá-lo. E aí, Silvio Almeida não é encontrado pela justiça e atrasa processo no STF. Ex-ministro dos Direitos Humanos não foi localizado no endereço informado. PGR apresentou novos locais para a tentativa de notificação. Peraí, mas ele não voltou a dar aula? Então, o pessoal aí do STF, a PGR, sabe onde ele trabalha. Ele está dando aula agora. Ele foi contratado por uma faculdade, parece, né? O cara está vivendo a vida dele normalmente e não consegue encontrar. Agora, para notificar uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, eles mandam alguém... Tá alto aqui, né? Eles mandam alguém na UTI, se for preciso, gente. Na UTI. Inclusive, eu mesmo estava na UTI esses dias por uma cirurgia que eu fiz. Eu falei, olha, gente, não se preocupem não se assustem. A qualquer momento pode chegar um oficial de justiça aqui a mando do Alexandre de Moraes e vocês vão ser obrigados a deixar ele entrar para me notificar enquanto eu estava todo entubado lá, todo dopado de remédio, por conta da cirurgia que eu fiz. Mas... assédio sexual, importunação sexual, ser tarado, não, aí não é problema. O problema é você falar coisas na internet. O problema, a emergência de notificação, é caso você levante a esperança do povo em viver numa democracia, ou você falar alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta da internet. Aí sim é inaceitável. Agora, assediar mulheres, importunar mulheres sexualmente, não tem problema. Aí a justiça ela é mais morosa, ela é mais lenta, né? Ela leva um tempinho mais devagar. É aquela coisa, né? 2 pesos e 2 medidas. Você sabia que o Lindbergh Faria só é deputado federal hoje por conta de uma liminar que até hoje o judiciário não derrubou? Você sabia que tem deputados ali que estão há anos fugindo de notificação e conselho? O Renan Calheiros, cara, ele bateu recordes, acho que é uns 20 anos, até o processo caducar. Como que eles conseguem? Eu fico pensando, cara, como que esse povo consegue? Como que eles conseguem fugir da justiça durante tanto tempo, enquanto o outro lado, o nosso lado, que não comete crime, não consegue de jeito. E tem mais. O Alexandre de Moraes fala o seguinte, ó, se não conseguir notificar ele, vai sair no edital, considere-se notificado. Agora, com o Silvio Almeida, parece que não funciona assim, né? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!